Olá a todos, me chamo Lucas Cortinov, trabalho na Precision Plant do Brasil, na área de desenvolvimento agronômico. E hoje, nesse espaço, dentro da Live Tech Show, vou conversar um pouco com vocês a respeito de plantabilidade, e mais específico, num tópico que a gente tem trabalhado bastante nestes últimos 2 anos, que é a emergência de plantas. Bem, hoje a plantabilidade está muito ativa, é uma preocupação geral de diversos produtores de norte a sul do país, e muitas das vezes a gente se baseia para avaliar o plantio, conhecer um pouco sobre a plantabilidade nesses 3 tópicos, que a gente traz nessa pirâmide da produtividade conceitual da Precision Plant, que são a singulação, o espaçamento e uma boa população entre plantas, E esses 3 tópicos aqui, esses 3 fatores, estão intimamente relacionados à distribuição das plantas nos indivíduos ao longo da área, uma distribuição espacial dessas plantas dentro da área. E é o caso que essa imagem aqui representa, Então, essa é uma foto aqui de uma lavoura de milho, em que a gente consegue observar essas 13 plantas muito bem espaçadas, todas elas com uma perfeita singulação, ou seja, a gente não tem falhas, a gente não tem duplas aqui presente nesta lavoura, E só faltou aqui uma trena para evidenciar que nós atingimos, sim, a população desejada para esta determinada cultivar. Mas um ponto que chama a nossa atenção como Precision Plant, como buscar a gente atingir cada vez maiores tetos produtivos, é essa diferença entre plantas, entre indivíduos que se encontram nessa lavoura, E aqui eu trago esse destaque para essas 4 espigas, essas 4 plantas que estão circuladas em vermelho, Então, a gente consegue observar ao longo dessas 13 plantas, essas 4 que possuem uma inserção de espiga menor que as outras demais, não demarcadas, e também com desenvolvimento inferior dessas espigas, levando a menor produção de grãos e massa de grãos também. Então, esse é o ponto que a gente tem falado, que tem trazido à tona na nossa pirâmide da produtividade, que é a emergência de plantas, E que está cada vez mais na base, cada vez mais trazendo importância para o desenvolvimento e produtividade das culturas em relação a esses outros 3 parâmetros de se avaliar a plantabilidade, a emergência. E é isso, como eu disse no início lá da apresentação, que a gente vai conversar neste tempo. Então, aqui são os trabalhos que nós temos realizado ao longo desses últimos 2 anos, que é avaliar o dia de emergência que as plantas estão tendo, no decorrer do seu desenvolvimento. Então, a gente faz a marcação e contagem dessas plantas, Então, aqui eu consigo contar as plantas que emergiram no dia 2, ou aqui não emergiram no dia 1, e eu demarco essas plantas, Esse é um ponto que a gente tem realizado bastante, tanto na cultura do milho, como na cultura da soja, Então, aqui a gente consegue observar bem essa diferença de desenvolvimento inicial ali, no intervalo de 48 horas, E para que a gente faz essa demarcação? Porque a gente acompanha, como está o desenvolvimento dessas plantas ao longo de todo o ciclo. Então, aqui a gente começa a observar já algumas diferenças, logo no início do desenvolvimento dessas plantas. Então, plantas que estão com uma folha a menos no desenvolvimento, um estágio fenológico a menos de desenvolvimento, são oriundos geralmente desses atrasos aqui de emergência, E o mais interessante de tudo isso, que é o trabalho que a gente vem realizando, é que lá no momento da colheita, a gente de novo olha para trás para aquelas espigas que estão com menor porte, com menor desenvolvimento, e são aquelas oriundas justamente dessas plantas que foram demarcadas e que estavam que apresentaram uma emergência inferior, a emergência mais atrasada em relação às suas vizinhas. E aí isso, o que isso traz de impacto na produtividade? Então, eu trago esse trabalho feito pela Freitas Máquinas, lá em Jataí, no estado de Goiás, e que avaliou dentro de um talhão, com essa população aqui de milho, segunda safra, a como estava composto a emergência de plantas entre os dias após o plantio. Então, apenas 73% das plantas daquele talhão emergiram no 5º dia após o plantio, 23% no 6º,
3% no 7º e 1% das plantas emergiu no 8º dia após o plantio. E como sempre, né, a gente faz essa contagem e demarcação dessas plantas, desses indivíduos, isso permite a gente fazer esse acompanhamento até o momento da colheita. Né? Então, aqui a gente consegue observar nitidamente o desenvolvimento, o bom desenvolvimento, né, das espigas de plantas oriundas do 5º dia após o plantio, as do 6º, do 7º e do 8º. E fica nítido, né, a gente consegue observar bem que, conforme eu tenho um atraso da emergência das plantas, eu também tenho uma redução da produção, da produtividade delas no campo. Então, aqui, só para exemplificar, depois da colheita, né, o quanto de redução de produtividade a gente teve para cada 24 horas, 48 horas ou 72 horas de atraso de emergência desses indivíduos. E aqui cabe um destaque, né, a gente tem, com essa redução aqui de 85%, quase que uma perda total de produção daqueles indivíduos, daquelas plantas, né? E aí a gente consegue já entender perfeitamente o conceito ali das plantas dominadas dentro de um talhão, né? Que além de ter todo o seu desenvolvimento, absorção de água, absorção de nutrientes, absorção de radiação solar prejudicado pelas plantas vizinhas, a gente começa a observar também falhas de polinização, né, devido à menor oferta de pólen ativo para essas espigas aqui. Né? Então, mas quais as causas, né, desse atraso de emergência das plantas? Né? O primeiro deles, aquele muito debatido e que a gente constantemente consegue observar, é a qualidade da semente em que esse plantio, que essa semeadura teve como objetivo. Né? Então, a gente houve bastante problemas de germinação, falhas de vigor, de um determinado lote que prejudica todo estabelecimento distante de uma lavoura. Só que todos esses outros fatores também causam atraso de emergência, né? Então, a palha dentro do sulco, profundidade de deposição dessa semente, temperatura e umidade do solo, né? E aqui um pouco da temperatura do ar, um baixo contato do solo da semente, né? Que isso inicia todo o processo de germinação daquela determinada planta, e, claro, também o sulco compactado. E agora, por que a gente está correlacionando isso com máquina, com a operação de semeadura, né? Porque todos esses fatores a gente consegue manejar para uma boa criação ou uma má criação desse ambiente de deposição da semente no solo. Né? Então, a gente vai, ao longo agora desse restante de conversa, falar um pouco de como é possível manejar isso para melhorar a emergência das minhas plantas, tanto em velocidade quanto em uniformidade. Então, esse é o momento em que a gente está interferindo, criando, né, todas aquelas condições para o ambiente de deposição dessa semente no solo. Então, que é a criação, de fato, do sulco, esse sulco estruturado aqui em V, para depositar a minha semente na profundidade desejada. E com a conformação, a qualidade desse sulco que eu estou criando, é possível hoje da gente começar a monitorar e entender se ele está sendo um sulco de melhor ou pior qualidade. Entendendo basicamente o conceito da downforce. Né? A downforce nada mais é do que essa equação aqui, né? Um tanto quanto simples, mas que a campo ela se transforma em algo mais complexo e com algumas particularidades. Então, a downforce é uma força resultante, né, da força que eu tenho descendente, que é a força aplicada pelo sistema de pressão que eu tenho na plantadeira, pela toda a estrutura, né, do peso da linha, contra a resistência do solo. Então, se eu observar isso de uma outra forma, né, como que eu consigo controlar essa downforce? Eu tenho aqui essa fórmula um pouco mais expandida, né? Novamente, eu consigo observar que é um somatório de forças, a downforce, e que para eu começar a observar como está sendo a construção daquele meu sulco, eu tenho que ter um alvo, né? Eu tenho que ter uma medida para a minha downforce. Então, a partir de sensores instalados na linha de plantio, eu consigo observar como está a minha downforce ao longo de um plantio. E isso está, sim, relacionado à minha qualidade de sulco, que vai interferir na melhor emergência das minhas plantas. Né? E por que é interessante a gente entender essa downforce? Porque a gente tem uma variável não controlada ao longo de um talhão,
que é a resistência do solo, né? Então, acho que todos vocês já pegaram um canivete e fizeram um teste de penetração contra o solo e viram que em determinados pontos a gente precisa de mais força, e se eu mudar 20 centímetros para o lado, a força que eu tenho que fazer é diferente, né? E aí, para isso, eu consigo controlar essa minha força aplicada, né? Porque eu preciso ter sempre um alvo de downforce constante, né? E se eu tenho aqui um peso constante da minha fórmula, uma variável não controlada, eu preciso controlar uma variável, que nesse caso é a minha força que eu estou aplicando na linha de plantio, para ter sempre a minha downforce uniforme ao longo do meu talhão. Tá? Então, esse é apenas um dos casos, né? Aqui eu vou trazer o porquê que a gente consegue manejar isso, né? Em que a gente acabou trabalhando com diferentes alvos aqui de downforce, né? Saindo de uma downforce mais leve, até passando por valores médios e pesados. Como que eu mudei, né, a minha configuração aqui de uniformidade de emergência entre as plantas, né? Então, dá para a gente perceber nitidamente que quando nessa situação, né, uma umidade de solo menor, uma umidade mais baixa de solo, uma downforce leve, né, com valores inferiores, eu tive uma emergência mais prejudicada do que uma downforce médio neste caso, né? E por que é possível manejar isso que eu falei lá atrás? Porque hoje a gente consegue lançar mão desses valores de downforce ao longo de um campo e ir acompanhando isso em tempo real, metro a metro da minha lavoura, para entender se eu estou mais próximo de valores adequados ou inadequados da minha downforce, né? Então, eu consigo hoje controlar de fato a campo e em tempo real se estou atingindo ou não bons valores de downforce. E isso vai afetar a minha velocidade e uniformidade de emergência das plantas, tá? Então, esse é apenas um caso, né? E conforme a gente começa a observar a complexidade dos sistemas de produção espalhados Brasil afora, né? A gente tem palhas de braquiária, palha de soja mal distribuída, às vezes, dentro de um talhão, né? Criando essas faixas de maior e menor volume de solo. Sistemas aqui com outros consórcios, né? Variações de mapas de textura ao longo de um talhão. Toda essa complexidade, né? Acaba que requer diferentes forças de aplicadas, né, para a penetração da linha de plantio ao longo dessas áreas, né? Então, se eu saio de um solo como esse, que tem essas faixas, eu tenho que, nessas situações, às vezes, aliviar a pressão aplicada sobre a minha linha de plantio, e numa camada de faixa mais espessa, mais concentrada, que a palha esteja mais concentrada, aplicar mais força contra o solo para atingir, de fato, uma boa construção daquele suco de plantio que a gente conversou anteriormente, né? Então, de uma forma geral, né, aqui a gente só olhando o macro mesmo, né, situações que requerem maior pressão, maior downforce ao longo do plantio, são aquelas de plantio do cedo, que todos vocês já acabaram de passar isso ao longo desse início de plantio da soja, né, que o solo ainda estava seco. Se eu observar que aquele meu sulco está sendo destruído antes do formato em V, né, quando eu objetivo maiores profundidades de plantio e também altos volumes de palha. E menor expressão, nível de pressão, nível de downforce, quando esse plantio já está com maior umidade, geralmente as condições de milho segunda safra, algodão segunda safra, requer menor downforce, menor pressão aplicada sobre a linha do meu plantio. Se o solo está preparado, se eu observo, né, suco espelhado ao término da passagem da minha plantadeira e também menores profundidades de plantio. Tá? Então, agora, para finalizar, né, esse curto tempo que a gente teve para conversar aqui com vocês, a plantabilidade, né, a gente pode ir além da distribuição espacial de sementes. Esse conceito de emergência é um fator extremamente importante na produtividade das culturas, né? Isso você pode mesmo fazer na tua lavoura aí, separar uma pequena área, né, 4 linhas de 5 metros, e avaliar dentro dessa área como está a evolução de emergência na tua lavoura. Vai lá, faz a contagem e demarcação disso, e depois acompanhe isso até o final do ciclo, né, até a produtividade, e observe o quanto de redução de produção você terá ao longo desses indivíduos, né, que tiveram a emergência tardia. E aí que está mais interessante, né,
como a emergência é um fator que afeta, assim, a produção daqueles indivíduos que foram mais atrasados, a gente consegue fazer o controle dessa emergência, né? A gente consegue, fazendo alterações na plantadeira, conforme a condição de solo, pegar e conseguir ter uma emergência mais rápida e uniforme também da minha lavoura. Eu deixo aqui meus contatos, né? Tanto meu e-mail quanto meu telefone, bem como os contatos da Precision Plant Brasil, né? Que vocês conseguem observar e acompanhar, né? O que a gente tem feito de trabalhos a campo, de algumas publicações bem interessantes relacionados ao tema plantabilidade. Então, agradeço ao espaço e agradeço a atenção de todos, né, para este período aqui que a gente conversou. Muito obrigado.